Você já imaginou como será o futuro da humanidade com os avanços que estão acontecendo agora mesmo, enquanto você assiste a este vídeo? Parece impossível acreditar, mas estamos vivendo a era mais revolucionária da história da ciência. Em poucos anos, descobertas que pareciam ficção se tornaram realidade. E o mais impressionante, o ritmo dessas descobertas está acelerando como nunca. Hoje, a cada mês, surgem novas tecnologias que mudam tudo o que sabíamos sobre o corpo humano, o universo e até a própria consciência. Este é o momento em que a humanidade está, literalmente, reescrevendo as leis da natureza. E para entender o quanto o mundo está mudando, precisamos olhar de perto as grandes descobertas científicas recentes. Vamos começar pelo ponto de partida de tudo: o corpo humano. Durante séculos, tentamos compreender como funcionamos. Mas agora, a biotecnologia está indo além da observação. Ela está começando a reconstruir a própria vida. Cientistas conseguiram cultivar mini-órgãos humanos em laboratório, pequenos corações que batem, rins que filtram e até mini-cérebros que conseguem aprender padrões simples. Esses organoides estão sendo usados para estudar doenças e testar medicamentos sem colocar vidas em risco. Mas há algo ainda mais surpreendente. Pesquisadores conectaram esses mini-cérebros a sistemas de computação. Sim, é isso mesmo. Cérebros humanos cultivados em laboratório estão sendo usados como processadores biológicos. Essa fusão entre biologia e tecnologia está criando um novo campo: a biocomputação. Imagine computadores feitos de neurônios vivos, com uma capacidade de aprendizado e adaptação que nenhum sistema de silício poderia alcançar. Isso pode mudar completamente o conceito de inteligência artificial. E falando em IA, essa talvez seja a revolução mais impactante dos últimos tempos. Nos últimos 5 anos, a inteligência artificial deu saltos que a humanidade não via desde a invenção da eletricidade. Modelos de linguagem, como os que já conversam conosco, estão sendo usados para traduzir idiomas, criar medicamentos e até prever mutações genéticas. Mas o próximo passo já começou a acontecer: a fusão entre IA e ciência quântica. A chamada IA quântica promete resolver problemas que os supercomputadores atuais levariam milênios para concluir. Em um teste recente, um sistema de IA quântica conseguiu simular a estrutura de moléculas complexas em segundos, algo que antes levava meses. Com isso, cientistas acreditam que poderemos criar novos materiais, curas para doenças genéticas e energias limpas praticamente ilimitadas. Mas o poder da IA vai muito além dos laboratórios. Ela já está ajudando a decifrar o universo. Com o auxílio de algoritmos inteligentes, astrônomos descobriram exoplanetas com condições semelhantes às da Terra. Esses planetas, localizados a apenas 40 anos-luz de distância, podem abrigar formas de vida. E mais, telescópios de nova geração detectaram moléculas orgânicas complexas em nuvens interestelares, o que significa que os ingredientes da vida estão espalhados por todo o cosmos. A pergunta que antes parecia impossível de responder volta a ecoar. Estamos sozinhos no universo? Mas talvez a resposta esteja mais próxima do que imaginamos. Enquanto olhamos para as estrelas, a ciência está olhando para dentro do próprio espaço-tempo. Físicos do CERN descobriram partículas subatômicas nunca antes vistas. Essas partículas podem finalmente explicar a matéria escura, que representa cerca de 85% de tudo o que existe. Se confirmadas, essas descobertas podem redefinir completamente as leis da física que conhecemos. Alguns cientistas acreditam que estamos a um passo de provar a existência de universos paralelos. De acordo com modelos matemáticos recentes, o nosso universo pode ter surgido de uma colisão entre outros universos, um Big Bang entre dimensões. Imagine só, enquanto vivemos aqui, outro universo pode existir lado a lado, com leis físicas completamente diferentes das nossas. Mas não são apenas as descobertas cósmicas que estão mudando o mundo. A biologia também vive um renascimento. A tecnologia CRISPR-Cas9, que permite editar o DNA com precisão, já está sendo usada para curar doenças antes consideradas incuráveis. Pacientes com anemia falciforme e cegueira genética já foram tratados com sucesso. E agora, os cientistas estão indo além, editando o DNA de embriões para prevenir doenças antes mesmo do nascimento.
Estamos literalmente escrevendo o futuro da humanidade dentro do código genético. Mas isso levanta um dilema ético profundo. Até onde devemos ir? Se podemos modificar a vida, quem decide o que é aperfeiçoar o ser humano? Essas perguntas não têm resposta simples. E enquanto a ética busca acompanhar a tecnologia, o avanço não para. Laboratórios no Japão e nos Estados Unidos já conseguiram reverter o envelhecimento de células humanas. Em testes com ratos, tecidos envelhecidos voltaram a um estado jovem e funcional. A ideia da imortalidade biológica, que antes parecia um sonho distante, agora começa a ser estudada seriamente. Enquanto isso, a neurociência tenta entender o que é a própria consciência. Pesquisas recentes conseguiram mapear, em tempo real, os padrões cerebrais associados a pensamentos específicos. Isso significa que, em um futuro próximo, poderemos registrar sonhos, lembranças e até emoções diretamente do cérebro. Combinando isso à inteligência artificial, poderemos simular experiências humanas completas, recriar vozes, rostos e até personalidades. Mas novamente surge a pergunta: o que nos torna realmente humanos? A ciência avança, mas também nos obriga a encarar o mistério da própria existência. E é justamente esse mistério que nos move. Porque cada nova descoberta abre novas perguntas. Quando olhamos para trás, vemos o quanto evoluímos. Quando olhamos para frente, percebemos que ainda há um universo inteiro de possibilidades esperando para ser revelado. O futuro não é uma linha reta. É um campo aberto, cheio de bifurcações e caminhos que ainda nem imaginamos. As grandes descobertas científicas recentes não são apenas marcos tecnológicos. São lembretes de que o espírito humano nunca para de buscar. De que a curiosidade é o motor que impulsiona nossa espécie. E que, enquanto houver perguntas, haverá ciência. Talvez o verdadeiro milagre não esteja nas máquinas, nas partículas ou nos genes. Talvez o milagre esteja no próprio ato de descobrir. Porque cada descoberta é um reflexo do nosso desejo mais profundo, entender quem somos e o que existe além de nós. E no fim das contas, talvez o maior mistério seja o fato de que ainda há tanto a ser descoberto. Mas as descobertas mais incríveis ainda estavam por vir. Nos últimos anos, cientistas têm explorado fronteiras que pareciam inalcançáveis. Uma delas é o avanço da fusão nuclear controlada, o sonho de reproduzir na Terra a energia das estrelas. Em 2022, pesquisadores do Laboratório Nacional Lawrence Livermore, nos Estados Unidos, conseguiram pela primeira vez gerar mais energia do que o necessário para iniciar a reação. Pode parecer técnico, mas é como se tivéssemos acendido o sol dentro de um laboratório. Essa façanha representa um passo gigantesco rumo a uma fonte de energia limpa e praticamente infinita. Se conseguirmos estabilizar essa tecnologia, a humanidade poderá dar adeus à dependência de combustíveis fósseis, um divisor de águas comparável à descoberta da eletricidade. Mas enquanto olhamos para o futuro energético, outros cientistas estão olhando para nossas origens biológicas. Pesquisas com edição genética, CRISPR, continuam a revolucionar a medicina. Recentemente, uma equipe conseguiu corrigir mutações responsáveis por doenças hereditárias diretamente no DNA de embriões humanos. Ainda é uma fronteira ética delicada, mas abre a possibilidade de erradicar doenças genéticas em gerações futuras. Ao mesmo tempo, nanorobôs médicos já estão sendo testados em humanos. Pequenos demais para serem vistos a olho nu, eles viajam pela corrente sanguínea, entregando medicamentos com precisão cirúrgica ou até destruindo células cancerígenas individualmente. Imagine um futuro onde uma cirurgia invasiva possa ser substituída por um exército invisível de robôs microscópicos dentro de você. E se o corpo humano é um mistério, a mente continua sendo o mais desafiador de todos. Com o avanço da inteligência artificial neuromórfica, cientistas conseguiram criar chips que simulam o funcionamento dos neurônios reais, aprendendo e tomando decisões de maneira semelhante ao cérebro humano. Essa fusão entre biologia e tecnologia inaugura uma nova era da neurociência, onde máquinas podem pensar e humanos podem expandir sua consciência através delas. A linha que separa o natural do artificial está ficando cada vez mais tênue, e isso fica ainda mais evidente com as interfaces cérebro-computador.
Em 2024, a Neuralink implantou com sucesso um chip cerebral que permite que uma pessoa tetraplégica controle um computador apenas com o pensamento. O que antes era ficção científica está se tornando rotina médica. Mas as descobertas não se limitam à Terra. Telescópios modernos, como o James Webb, estão nos mostrando o universo como nunca antes. Em uma única imagem, ele revelou galáxias formadas apenas 300 milhões de anos após o Big Bang, mudando tudo o que sabíamos sobre o nascimento do cosmos. E o mais surpreendente, o telescópio detectou planetas com atmosferas ricas em elementos orgânicos, aumentando as chances de encontrarmos vida além do nosso sistema solar. Enquanto isso, aqui mesmo no nosso planeta, o campo da biotecnologia está recriando tecidos e órgãos humanos em laboratório. Corações artificiais batendo fora do corpo, impressos em 3D com células reais. Em poucos anos, a fila de transplantes pode deixar de existir. E falando em impressão 3D, engenheiros já conseguiram imprimir casas inteiras, peças de foguetes e até alimentos personalizados, camada por camada. O que antes era uma ferramenta experimental, agora promete revolucionar indústrias inteiras, tornando construções mais baratas, rápidas e sustentáveis. Outro marco recente veio da astrobiologia. Amostras coletadas de asteroides e da superfície de Marte revelaram moléculas orgânicas complexas, possivelmente as mesmas que deram origem à vida na Terra. É como se o universo estivesse cheio de sementes prontas para germinar. E talvez a vida seja muito mais comum do que imaginamos. Mas nenhuma descoberta recente mexeu tanto com a imaginação quanto a primeira imagem real de um buraco negro. Capturada pelo Event Horizon Telescope, essa imagem confirmou as previsões de Einstein e nos mostrou o coração sombrio do espaço-tempo. Um lembrete de que, mesmo com toda a nossa tecnologia, ainda estamos apenas começando a compreender a grandiosidade do cosmos. E enquanto olhamos para o infinito, cientistas estão criando computadores quânticos capazes de resolver em segundos problemas que levariam séculos para uma máquina comum. A computação quântica não é apenas mais rápida, é uma forma completamente nova de pensar, baseada nas leis mais estranhas da física. Ela promete revolucionar desde a medicina até a inteligência artificial, inaugurando uma nova revolução científica. Cada uma dessas descobertas, da fusão nuclear à IA quântica, da edição genética às explorações cósmicas, mostra que estamos vivendo a era das revelações. Nunca antes na história a humanidade avançou tanto em tão pouco tempo. Mas talvez o mais fascinante de tudo seja perceber que, quanto mais descobrimos, mais perguntas surgem. O universo parece sempre um passo à frente, como se estivesse nos convidando a continuar explorando, sonhando e ultrapassando nossos próprios limites. E talvez esse seja o verdadeiro espírito da ciência. Não apenas buscar respostas, mas aceitar o mistério, entendendo que a curiosidade é o que nos torna humanos e o que nos impulsiona eternamente em direção ao desconhecido.